Olá, meus queridos amantes da história. O nosso assunto hoje é a Grécia Antiga. Vamos falar dos períodos clássico e helenístico. Então, bora comigo! É isso aí, turminha. O período clássico é o período mais importante da Grécia Antiga. Ele vai do século 6 ao século 4 antes de Cristo. É nesse período que teremos o auge da democracia ateniense, mas também o auge do sistema escravista ali na Grécia, tá? Vamos começar esse período com as chamadas guerras médicas. Vejam bem, as guerras médicas são as guerras entre os gregos e os persas, tá? Os gregos chamavam os persas de medos. Então, guerra contra os medos, guerras médicas, tá? Quem provoca a guerra? Os persas. O rei Dário da Pérsia, após colocar o Império Persa em ordem, arrumar a casa, lembra? Dário foi um grande administrador do Império Persa. Então, após pôr o Império em ordem, arrumar a casa, ele decide expandir. Então, Dário vai ocupar as colônias gregas da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a Turquia. Então, quando o Dário invade a Ásia Menor no expansionismo persa, ele está invadindo, na verdade, colônias gregas que já haviam lá. Porque os gregos chegaram primeiro e fundaram suas colônias, já que o solo grego era pouco fértil. Então, os gregos precisavam de colônias fundadas em outras regiões, tá? Quando o Dário da Pérsia invade as colônias gregas da Ásia Menor, Atenas sai em socorro de suas colônias, de suas aliadas, tá? A primeira guerra médica é essa. Então, o fator inicial das guerras médicas, ok? É o rei Dário da Pérsia ter invadido as colônias gregas da Ásia Menor. Atenas vai socorrê-las. A primeira guerra médica é mano a mano. A primeira guerra médica é Atenas versus a Pérsia. Não tem ainda a Liga de Delos, tá? E nessa guerra, os persas, eles estiveram muito próximos de conquistar a Grécia. Muito próximo, tá? O rei Dário chegou a 42 quilômetros e 300 metros de Atenas. Chegou muito pertinho. Era a última linha de defesa de Atenas ali, uma região chamada Maratona. Então você imagina o povo ali angustiado, né? Puxa, será que vencemos ou não em Maratona? Se os persas vencerem, é o nosso fim. Os persas vão dominar a cidade, vão conquistar Atenas. Então, assim que os atenienses vencem, lá em Maratona, eles mandam um mensageiro. Mensageiro, vai lá, leve a notícia, diga ao povo que nós vencemos a guerra médica. E aí, o mensageiro correu. Correu, hein? E olha que correr na Grécia não é fácil não, porque a montanha sobe, desce, é muito cansativo. Mas chegando lá, ele deu a notícia, e o povo angustiado. E aí, mensageiro, vencemos ou não vencemos as guerras médicas? Vai, cara, fala logo. Vencemos, vencemos as guerras médicas. Acabou de dar o recado, morreu. Mas levou a mensagem. E ali, morrendo, caído no chão, ele disse baixinho. Bem, infelizmente, como ele disse muito baixinho, não deu para entender. Tá, galera? Turma, olha que legal. Ele correu de Maratona até Atenas. Deu a mensagem. Morreu na sequência. Quem é o homem forte? É o homem que suporta a corrida de maratona. É por isso que o que encerra as Olimpíadas, tanto as antigas, tá? Da Grécia, como as atuais, é a corrida de maratona. É correr a distância de maratona até Atenas, tá? O Dário morreu nessa guerra. 10 anos depois, o filho dele, o Xerxes, tá? Ele vai tentar vingar a morte do pai e conquistar a Grécia. Ele vai fazer um duplo ataque. Qual foi a estratégia dele? Um ataque mais próximo de Atenas, um pouco para baixo do meio da Grécia ali. Vai ficar bem claro no mapinha para vocês isso, tá? Então, um ataque ali próximo de Atenas e um ataque no sul, embaixo, mais próximo de Esparta, porque Esparta fica lá embaixo do Peloponeso.
Então vai entrar aqui perto de Atenas e um ataque embaixo pelo Peloponeso, numa região chamada Salamina, tá? Qual que é a ideia? Você faz um ataque no meio, outro embaixo, aí você junta os dois exércitos e conquista a Grécia, domina a Grécia. Belezinha? Essa batalha mais próxima de Atenas, os soldados espartanos subiram para lutar lá. Tá? É a famosa história dos 300 de Esparta, lá na Batalha das Termópilas, os portões de fogo. Tá? Essa batalha, os persas venceram. O Xerxes vence. Mas, ô Marcelo, por que só foram 300 espartanos para a batalha? Na verdade, turma, Esparta estava entrando nos seus dias sagrados, nos seus dias religiosos. E é muito importante para os gregos homenagear os seus deuses. Então, o rei Leônidas, ele vai na frente, tá, com o exército dele, na verdade, com a guarda pessoal deles, 300 soldados, esperando que a cidade, né, que a Jeruse ali, os éfos, decidissem em mandar o exército agora. Só que os anciãos, eles decidem mandar o exército espartano apenas depois que passar os dias religiosos. Aí seria tarde demais. Porque Termópilas é um desfiladeiro. Significa portões de fogo. O exército persa é muito numeroso. Ele vai ter que passar por esse desfiladeiro, por esse corredor. Então, quando o exército inimigo é maior que o seu, qual que é a sua estratégia? Vamos encurralar os persas aqui nesse desfiladeiro. Se você for esperar passar os dias religiosos, os persas já terão passado do desfiladeiro, das Termópilas, aí vai ser tarde demais. E foi o que acabou acontecendo. Então os 300 espartanos foram massacrados pelo exército persa, principalmente pelos guerreiros, os imortais persas, tá? Xerxes vai até Atenas e mete fogo em Atenas. Lembra? Os atenienses mataram o pai dele. Foi lá e vingou. Por que os persas não venceram totalmente, prof? Porque, na verdade, você vai ter um ataque também pelo sul, lembra? A batalha naval de Salamina, lá no sul, Atenas venceu. Atenas tinha uma marinha muito forte. Então a marinha ateniense desce até o sul e lá luta contra a marinha persa. Batalha naval de Salamina. Atenas vence. Resultado, aquele exército persa que entrou lá no meio, lá nas Termópilas, ficou isolado. Qual que é a preocupação do Xerxes? Se os gregos se unirem, eles massacram a gente. Então o Xerxes vai recuar até a Ásia Menor. Lembra a atual Turquia? Ele recua. Esse recuo não é para desistir da guerra. É um recuo estratégico. É apenas para se reorganizar. Entendeu? Bem, só que veja bem, esse recuo não é daqui a ali, né, turminha? Esse recuo é vocês ir da Grécia até a Turquia, até a Ásia Menor. Isso gera um desgaste. Então já tinha tido desgaste para vencer nas Termópilas, teve muitas perdas na derrota lá em Salamina e ainda vai ter que recuar até a Ásia Menor para se reorganizar. É nesse momento, depois da Segunda Guerra Médica, tá, que vai acontecer vai surgir a famosa Liga de Delos. A Liga de Delos é uma união militar entre cidades-estado gregas. Tá? Turma, não é união política, a Grécia era cidade-estado, é uma união militar. Então os gregos vão se unir militarmente na Liga de Delos, tá? Quem lidera essa aliança militar é Atenas, e aí sim, a Liga de Delos parte para cima dos persas. Os persas estão lá na Ásia Menor. Então os gregos atacam os persas na Ásia Menor e essa é a Terceira Guerra Médica. Belezinha? A Liga de Delos derrota os persas. Xerxes reconhece a derrota, assina um tratado de paz chamado Tratado de Susa ou Paz de Calas e recua até a Pérsia, onde vai governar até morrer. Então as três guerras médicas. Primeira, Batalha de Maratona. Atenas vence o rei Dário. Segunda Guerra Médica, duas batalhas, ok? A Batalha das Termópilas, Xerxes vence. Naval de Salamina, os gregos vencem, Atenas vence. E aí o Xerxes recua. Terceira Guerra Médica, a Liga de Delos, os gregos unidos,
atacam os persas na Ásia Menor. E na Batalha de Plateia, os gregos consolidam a sua vitória. Essas são as guerras médicas, hein? Isso é um plus turbo. É isso aí. Bem, pessoal, terminadas as guerras médicas, começa o século de ouro de Atenas, tá? É o auge de Atenas. Atenas era governada por Péricles. É o auge da democracia ateniense, mas também o auge da escravidão. Veja bem, o escravo trabalha, homo labor. O homem grego, ele pratica a política, o pensamento, homo intelectus, tá? A escravidão para os gregos era algo natural. Vocês trabalham e nós pensamos, praticamos a política, a filosofia, enfim, todo o conhecimento. Então, por que é o século de ouro de Atenas? Porque é o auge de Atenas. Péricles reconstrói Atenas, lembra que Atenas foi incendiada? Né? Reconstrói Atenas, vai embelezar a cidade, contrata grandes arquitetos, contrata grandes escultores, Fídias, né, do Discóbulo, de várias obras belíssimas, é dessa época aí também. Investe bastante em obras públicas, tá? Péricles foi um grande governante nesse momento. Vai construir um muro gigante cercando Atenas, tipo Troia tinha, para evitar que Atenas fosse novamente atacada, invadida, destruída, tá? E olha que legal que ele fez. O que ele pensou? Os cidadãos mais ricos, os eupátridas, os demiurgos ricos, têm tempo para se dedicar mais à política. Mas e os cidadãos pobres? Os cidadãos pobres têm menos tempo. Então, para que os cidadãos pobres se dedicassem mais à política, ele criou a mistoforia. Um pagamento, um salário, para que os cidadãos mais pobres tivessem mais tempo para se dedicar à política, tá? Turma, olha, muito importante, hein? Não pode esquecer. Democracia ateniense havia para todos os cidadãos, todos cidadãos. Cidadão, homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de idade. Beleza, Marcelo, eu entendi, tá? Então Atenas se embelezou, se reconstruiu, fortaleceu a marinha, se cercou, legal. E de onde veio o dinheiro? Atenas acabou de sair de uma guerra. Acontece, pessoal, que após as guerras médicas, a Liga de Delos continua existindo. Delos é uma ilha, é como se fosse um banco central, ali das cidades-estado gregas. Quem administra a Liga de Delos? Atenas. Então Atenas exigia que as cidades pagassem tributos à Liga de Delos. Esses tributos eram depositados lá. Qual que era o argumento de Atenas? Olha, caso houver uma nova guerra, nós temos capital, né, ouro, prata, dinheiro para comprar navios, armas, entendeu? É se preparar em caso de um novo ataque. Só que a grande sacanagem de Atenas é que ela vai usar essa riqueza em um benefício próprio. Pessoal, é isso aí. Atenas está sendo imperialista. Atenas está usando a riqueza, os recursos provenientes da Liga de Delos em benefício próprio. Lógico, Esparta não aceita ser explorada. Epa! Aqui não! Esparta não aceita ser explorada. Ela não aceita o imperialismo ateniense. E Esparta sai da Liga de Delos, funda uma outra liga, a Liga do Peloponeso, Esparta, Megara, Corinto e Tebas, e declara guerra a Atenas. Essa é a famosa Guerra do Peloponeso. E isso também é um plus turbo. E assim começa uma guerra que vai durar 27 anos. A Guerra do Peloponeso. Esparta versus Atenas. Você também pode falar Liga do Peloponeso contra Atenas. Pessoal, não pode esquecer, amantes da história. Principais fatores da guerra, então. Revisando. Vamos ouvir de novo? O principal fator da Guerra do Peloponeso, o imperialismo ateniense através da Liga de Delos. Mas também podemos apontar uma rivalidade política, ideológica, entre uma Esparta oligárquica e uma Atenas democrática. E também uma disputa pelo domínio do mar Egeu. Tá?
Então, 3 motivos para ficar acima da média, hein? Imperialismo ateniense, rivalidade política e ideológica e disputa pelo domínio do mar Egeu. Os persas, que até agora foram inimigos, a Grécia inteira ali, vão acabar apoiando os espartanos. Na verdade, foi um acordo ali. Os persas após os espartanos para poderem navegar livremente no mar Egeu. Após 27 anos de batalhas, tá? De guerras, parava de 4 em 4 para as Olimpíadas, né? Tem que parar, homenagear a Zeus. Entenderam? Tá? Após 27 anos de batalha, os espartanos venceram a guerra. Os espartanos foram cercando Atenas, foram avançando, tomando. A população de Atenas, rural do entorno da cidade, entra nas muralhas da cidade para se protegerem. Muita gente dentro da cidade, a cidade cercada, resultado, uma grande epidemia acaba matando uma grande parte da população, inclusive Péricles, o governante. Estamos vivendo uma pandemia, né, neste ano de 2020, então Atenas foi vítima de uma epidemia no finalzinho da guerra do Peloponeso, o que também facilitou a vitória de Esparta. Beleza, professor, que legal, entendi então. Acabou o imperialismo? Não acabou não. Começa o imperialismo espartano, porque a Esparta não estava preocupada em acabar com o imperialismo. Ela queria ser imperialista. Esparta vai tomar o lugar de Atenas. Tebas, que era aliada de Esparta, ficou pé da vida. Pô, mas nós lutamos contra Atenas, agora Esparta vem explorar. Então Tebas vai aliar-se à antiga inimiga, né? Vai aliar-se a Atenas e vai lutar contra Esparta. Aí Atenas e Tebas, Tebas, isso mesmo, derrota os espartanos. Ok. Acabou. Não. Começou o imperialismo tebano. E vejam vocês que falta de vergonha. No finalzinho, as inimigas mortais, Atenas e Esparta, se uniram contra Tebas. Ai, Marcelo, eu vou ficar louco. É muita informação. Não, gente, é tranquilo. São 3 imperialismos. Ateniense, espartano e depois tebano. O que é importante vocês, amantes da história, entenderem? Que essas guerras internas, essas guerras fratricidas, gregos matando gregos, cidade-estado contra cidade-estado, vão enfraquecer a Grécia, facilitando a penetração macedônica do rei Filipe o Caolho. E aí começa o chamado período helenístico. E assim começa o último período desses nossos encontros sobre a Grécia, o chamado período helenístico. É o período marcado pela dominação macedônica sobre a Grécia. Quem conquistou a Grécia foi Filipe o Caolho, mas pouco depois o pai dele foi assassinado. Tá? Quem vai governar a Grécia, vai expandir o Império Macedônico para o Oriente é Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande também é um plus turbo. É isso aí. É muito importante guardar algumas de suas realizações, né, de suas conquistas para o vestibular e para a cultura de maneira geral. Alexandre o Grande foi educado por Aristóteles. A mãe de Alexandre era uma grega, Olímpia, né, esposa do Filipe, tá? Educado por Aristóteles. Alexandre vai expandir o Império Macedônico para o Oriente. Ao expandir o Império Macedônico para o Oriente, ele leva consigo a cultura grega. Os macedônios eram grandes amantes da cultura grega. Alexandre queria que a cultura grega fosse um elo de união entre todos os povos do Império. Então Alexandre leva a cultura grega ao Oriente, mas ele não massacra as culturas locais. Olha que legal. Pelo contrário, ele vai promover um sincretismo cultural, uma fusão entre as culturas grega e oriental. E esse sincretismo é o famoso helenismo. Vocês não podem esquecer. Helenismo, fusão entre as culturas grega e oriental, graças a Alexandre o Grande. Ele também estimulava uma mistura racial, tá? Com seus soldados casados com mulheres estrangeiras. Ele mesmo casou com uma princesa persa, uma princesa belíssima, que não se humilhou diante dele, que não fugiu, tá? E acabou sendo algo muito marcante, a altivez, a honra dessa princesa persa, acabou casando-se com ela.
Alexandre expandiu muito o império. Em alguns lugares faziam alianças, mas geralmente era conquista militar mesmo, conquistas rápidas, tá? Alexandre não parou para organizar o império. Foi tudo muito rápido. Foi dos 18 aos 33 anos de idade. Já voltando para Macedônia, no Egito, Alexandre vai morrer. O pessoal chamava na época de febre do Nilo. Talvez algo parecido com uma malária, com uma febre amarela, talvez. O pessoal chamava historicamente de febre do Nilo. Muita febre, dor nos ossos, dor no corpo, tá? Então Alexandre morre no Egito. Isso apenas aos 33 anos de idade. Alexandre não parou para organizar o império. Foram conquistas muito rápidas. Suspeitam até que os próprios generais de Alexandre teriam matado, porque queriam voltar para casa, os generais queriam ver seus filhos, suas esposas, e Alexandre não queria votar. Então alguns suspeitam que os generais macedônicos teriam envenenado Alexandre. De qualquer forma, ele morreu. Morreu sem deixar herdeiros, tá? Quando Alexandre morre, o império tão grande começa a fragmentar-se em disputas entre os seus próprios generais. Então essas disputas políticas, né, entre os generais macedônicos pelo Império Macedônico acabou fragmentando o império. E isso vai facilitar a conquista de um outro povo que está em plena expansão, que é o povo romano. Mas isso é assunto para uma outra aula. É isso aí, galera. Dei um pulo aqui na Acrópole de Atenas para encerrar esse nosso bate-papo sobre a Grécia, tá? Falar um pouco de cultura, começar pelo teatro. O teatro é uma homenagem a Dionísio, deus do vinho. Principais estilos, a tragédia, a comédia e a história. O teatro tinha um papel muito importante na formação moral, ética, política do homem grego. Principalmente a tragédia. As mulheres podiam assistir, mas não tinha atrizes. Tá? Os homens faziam os papéis, interpretavam os papéis masculinos e femininos, usando máscaras. Tinha um coral cantando a história e os homens interpretando com máscaras, tá? Daí, até hoje em dia, né, o símbolo do teatro ser as duas máscaras. A triste e a feliz. A tragédia e a comédia. As Olimpíadas são uma homenagem a Zeus, o deus dos deuses. De 4 em 4 anos. Para tudo para ter os Jogos Olímpicos. Até para as guerras. Ok? Tá? Apenas participavam os homens gregos. Estrangeiros, mulheres não podiam nem sequer assistir. É uma confraternização entre os gregos através dos esportes, tá? Uma forma de demonstrar a superioridade de um homem, de uma cidade sobre os demais. Uma coisa legal das Olimpíadas gregas é que havia também provas culturais. Então, além das provas esportivas, tinham provas culturais. Tinha prova de poesia, de música. Olha que legal. Hoje em dia não, né? Hoje em dia nós só temos provas esportivas, não temos mais provas culturais nas Olimpíadas modernas. Ok? Ptolomeu dizia: a Terra é o centro do universo. É a teoria do geocentrismo que vai ser adotada pela Igreja Católica. Veja bem, quem faz a teoria é um grego, Ptolomeu. Geocentrismo. A Terra é o centro do universo. E essa tese a Igreja Católica irá adotar. O legal é que na mesma época tinha um outro físico, filósofo grego, chamado Aristarco. Para o Aristarco, não. O Sol é o centro do universo. O heliocentrismo. Olha que bacana. 2000 anos antes de Galileu, Copérnico, tá? O Aristarco já dizia que o centro do universo era o Sol e não a Terra, né? Esse debate aí entre geocentrismo e heliocentrismo. Belezinha, pessoal? Falar um pouco do Hipócrates também, o pai da medicina. Diagnosticou várias doenças, examinava fezes, urina, chamava atenção para a valorização da ética na medicina, do amor, do respeito ao próximo. Hipócrates, pessoal, amantes da história, foi o primeiro a usar o termo endemia e epidemia no sentido que nós temos hoje, biológico, medicinal, científico. Endemia,
população fixa da cidade. Epidemia, pessoas que vinham de fora, sem ser esperadas, ficavam um tempo na cidade e depois iam embora. Então ele vai associar isso a algumas doenças. Doenças endêmicas, que tem na cidade, que é fixa, que tem todo ano, tá? Epidemias são doenças que vão surgir sem que você espere, ou que você também perca o controle sobre ela, tá? Esse é o Hipócrates, o pai da medicina. Destaque também para Heródoto, o pai da história, que nós amamos tanto, tá? Ele foi o primeiro a separar mito, lenda de história. Ele buscou analisar a história pelo viés racional, geográfico, tá? Esquece lenda, esquece mitos. Vamos buscar entender a história através do ponto de vista crítico, da razão, da pesquisa e da observação. E outra coisa, né, galera? Não dá para encerrar esse bate-papo sem falarmos da mitologia. Essa belíssima explicação sobre as coisas do mundo que os gregos tinham. Olha, é irracional, Marcelo? É, mas é uma forma de explicar. Muitos mitos têm passagens históricas. O mito, por exemplo, do Minotauro. Quando Teseu mata o Minotauro, significa os gregos dominarem a ilha de Creta. Olha que legal. Então existe o simbolismo. Tem lições de ética, de moral, simplesmente algumas explicações sobre as coisas do mundo, né? São os valores, a ética dos gregos através dos mitos, tá? Os deuses são imortais e moram lá no Monte Olimpo. Os deuses, turma, eles são feitos fisicamente e psiquicamente como a gente. Ou seja, os deuses gregos possuem defeitos e qualidades. Então essa ideia de Deus amorzinho, de Deus que não erra, não. Tem amor, ódio, ciúme, são super vaidosos, descem na terra, dão rolezinho dos deuses, tem relações com humanas, dessas relações nascem os semideuses, né, filhos de deuses com humanos, que têm poderes especiais, mas são mortais. Os semideuses são mortais. Herdam algumas características de seus pais deuses, mas são mortais, tá? O mundo dos deuses é uma representação do mundo dos homens. É uma visão engrandecida do nosso mundo, mas não é uma visão depurada. Por que engrandecida? Porque os deuses são belos, imortais, têm poderes especiais. Mas tal como a gente, os deuses gregos possuem defeitos e qualidades. Por isso que é uma visão engrandecida, mas não depurada da humanidade. É isso aí, galera. Até o nosso próximo encontro. Valeu!